Eis-me aqui, renasci, tua luz brilhou em mim, posso segui-la, eu sei, conseguirei recomeçar, enfim. Contigo a me guiar, tenho forças pra seguir meu caminho, pois comigo estás. Tenho forças pra seguir meu caminho, pois comigo estás. Vencerei, basta acreditar. Dependerá de mim acertar o passo e seguir. Quero colher a paz, quero sim. Se a tempestade vem, sei que o sol aquece e brilha em minha alma, pois comigo estás. Sei que o sol aquece e brilha em minha alma, pois comigo estás. Posso sentir teu olhar, não pedes nada de mim. Teus passos seguirei, não temerei mais a dor, conseguirei lutar, não vou desistir. Se teu amor conduz minha vida, eu te entrego agora. Cuida bem de mim, minha vida.
de mim, cuida de mim. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor.
feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pro mundo novo. Paz pela paz, a
vejo sua luz, que na luta reída ao amor nos conduz. Viveu exemplo puro de sua excelsa bondade, ensinou ao mundo impuro o amor e a caridade. Irradia a luz à terra, messe de amor também, consolo para quem erra, a luz e o eterno bem. E a criança a cantar, traz sublimes lembranças, como o sol a despontar, lançando raios de esperança. Cristo veio à terra, trazendo amor e luz, as verdades que elevam e ao caminho conduz. Irradia a luz à terra, messe de amor também, consolo para quem erra, a luz e o eterno bem. E a criança a cantar, traz sublimes lembranças, como o sol a despontar, lançando raios de esperança. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio.
salvação chegou, acata-lhes os ensinos, ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói, se te aceitas como és, Deus te fará feliz, muito feliz. Deus te fará feliz, muito feliz. Dependerá somente de ti, amar e servir, cantar e sorrir. Então aceita tua vida, segue em paz teu caminho. Agora será contigo buscar a alegria e andar sorrindo. Aceita. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Eu tô querendo botar botox, sabe? Pra ficar toda. Eu queria esticar aqui, ó. Vem cá, vamos comer alguma coisa? Eu vou pedir pro meu filho passar lá na padaria pra pegar. Eu tô dura, tá? Deixa comigo, pode deixar, peraí. Ué? Cadê? O quê? O dinheiro que tava aqui, eu não tô achando. Eu não peguei, não. Não, eu perguntei porque... O que você tá insinuando? Tô insinuando
nada, eu só perguntei mesmo, porque eu não sei. Não tenho nem certeza se eu deixei aqui, mas de repente você podia ter visto, né? Se eu tivesse visto um dinheiro que não é meu, eu jamais ia pegar. Porque eu não pego dinheiro que não é meu. Eu não ia pegar nunca. Que isso, Cláudia? Tá gritando por quê? Que gritando, gente? Não tô aqui pra ser humilhada, não. Cláudia, por favor. Você quer me revistar? Quer eu tirar a roupa? Vai ver as banhas todas. Que isso, Cláudia? Para com isso. Quer meu celular? Toma. Para com isso, Cláudia. Não, tamo um kit. Pronto, tá aí. Para com isso, Cláudia, por favor. Por quê? O celular é de pobre? Não serve pra você, né? Claro, né? Onde que meu celular vai servir pra você? Pelo amor de Deus, não tô falando nada disso. Toma. Eu não vou me sujar por causa de R$30. Como é que você sabe que era R$30? Você falou. Não falei, não. Eu chutei. Cláudia. Eu peguei, tá? Pode chamar a polícia. Tá aqui. Cláudia. Eu vim aqui te pedir dinheiro emprestado, que não tinha dinheiro nem da passagem. Mas aí, eu vi os R$30 ali, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele. Por que não? Por que não pegar, Liô? Peguei. Cláudia, a gente é amiga, você podia ter me falado. É porque eu não tive coragem. Mas a gente é amiga. Então me empresta 5 mil? Eu vou ver se eu tenho, eu acho que dá, sim. Tá vendo a injustiça, né? Tá vendo, né? Ué, mas eu falei que eu vou emprestar. Você sempre tem pra emprestar, né? Porque você nasceu rica. E agora eu sou uma pobre coitada. Essa evolução que falam aí que a gente tá vivendo não existe no meu caso, tá? Nós não temos direitos iguais. Todo mundo tinha que ter o mesmo dinheiro. Tá na cara que Deus gosta muito mais de você, né? Gente, isso não tem nada a ver. Isso depende das oportunidades que cada um tem da vida, das escolhas que faz, como administra o seu dinheiro. Mas as oportunidades não são iguais pra todos, meu bem. Mas isso é até porque a humanidade ainda é cheia de egoísmo, né? E é esse egoísmo que acaba causando a desigualdade social, racial. Isso é injusto. Mas estamos todos sob a lei da ação e reação. E se fomos nós que causamos a desigualdade, sim, historicamente nós causamos a desigualdade, nós também acabamos sofrendo os efeitos dela, né? Nessas idas e vindas da reencarnação. Uma vez a gente vem mais privilegiado, outra menos. Então essa história de caridade é tudo furada, né? Porque quem nasceu pobre nessa vida é porque foi rico e egoísta na outra, né? Não necessariamente. Primeiro que o passado de alguém não interessa, né? O nosso olhar sobre o outro tem que ser no presente. É no presente, no hoje, que a gente constrói as coisas. Se a gente quer ajudar alguém, não interessa nem o que ela foi no ano passado, o que dirá na vida passada, né? Verdade. Segundo, que a gente sofre o mal da desigualdade coletivamente. Desigualdade essa causada por nós mesmos, né? Seja por ação ou por omissão. E nós que sabemos da reencarnação, nós temos a obrigação de combater o egoísmo em nós mesmos, abrindo mão dos nossos privilégios em favor de quem não tem. A gente sabe que é tudo passageiro. Os infortúnios e os privilégios também. Vera, parabéns. Você nasceu para ser candidata. Olha, se todos falassem assim e pensassem assim, a gente teria o mesmo dinheiro, né, não? Não, ia ter bem-estar social para todo mundo. Todos teríamos condições de viver dignamente. Mas os mesmos recursos financeiros não dá. Porque cada um tem as suas habilidades, as suas aptidões adquiridas, o seu esforço pessoal. Assim, nós nascemos todos iguais, mas vamos fazendo escolhas diferentes. E aí, com isso, os resultados também são diferentes. Então, esses R$30 aqui são meus, graças a Deus. Por quê? Meu esforço total, minha amiga. Eu tive que esperar você ir no banheiro pra ver se você ia demorar. Aí fui ali, peguei o dinheiro rapidinho, botei no meu bolso aqui, ó, pra você não ver. Depois peguei o porta-retrato, botei no lugar. Aí peguei a sua mão, botei o anel na boca, engoli. Foi tudo muito rápido. Cláudia, meu anel! Tá, eu devolvo. Mas só vou poder amanhã de manhã. Do livro Agenda Cristã, do nosso querido irmão Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, Medicamentos Evangélicos. Ajude sempre, não tema.
Jamais desespere, aprenda incessantemente. Pense muito, medite mais. Fale pouco, retifique amando. Trabalhe feliz, dirija equilibrado, obedeça contente. Não se queixe, siga adiante. Repare além, veja longe. Discuta serenamente. Faça luz, semeie paz, espalhe bênçãos. Lute elevando. Seja alegre, viva desassombrado, demonstre coragem, revele calma, respeite tudo, ore confiante, vigie benevolente, caminhe melhorando. Sirva hoje, espere o amanhã. Aproveite muito bem o seu dia. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao TV CMA. Estamos aqui para mais uma palestra e hoje nós temos o Roberto Lino com o tema A Verdadeira Desgraça e ele vem lá do Centro Espírita Allan Kardec em Planaltina. Seja bem-vindo, Roberto. Você tem 45 minutos. Obrigado. Boa noite a todos nossos irmãos. Uma saudação muito especial, né? Porque não estamos aqui, mas alcançando aí o coração de todos com um sentimento elevado a nosso Senhor Jesus, para que Ele nos abençoe, nos permitindo então realizar, né, essa pequena conversa dentro do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Como a nossa irmã já adiantou, o nosso tema da noite está inserido no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, e o nosso tema vem a verdadeira desgraça ou a verdadeira infelicidade. É bastante interessante nós pensarmos, né, que infelicidade, desgraça, sofrimentos é algo comum ao mundo inteiro. Em todos os lugares, de qualquer forma que a gente imagine alguém vivendo, o sofrimento é algo presente nessa existência. Muito bem. A verdadeira desgraça. Toda a gente fala da desgraça. Toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho, na lição espírita, dizer-vos que quase todos nós, quase todo mundo se engana e que a verdadeira desgraça não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, a supõem. Como é o entendimento na maioria das pessoas da desgraça? Muitos a veem na miséria, naquela condição extrema de pobreza, onde a falta do necessário, do básico, é gritante e às vezes dói, machuca o coração das pessoas mais sensíveis ao ver essa realidade. Mas também nós podemos entender a desgraça quando nós estamos numa condição de falta de alimentos, falta de recursos para a nossa subsistência. A fome. Então, essa também é uma forma de entender a desgraça. Mas tem uma que toca muito a todos nós e que sempre vai estar conosco, que é a perda ou falecimento de entes queridos. De qualquer forma, mesmo para nós que temos o entendimento de que a vida continua, de que a vida prossegue na dimensão próxima, a perda de um ente querido é algo que dói muito. Imaginemos, portanto, como não é a intensidade dessa dor na pessoa que não possui esse conhecimento, que não traz essa certeza da continuidade da vida, da continuidade do relacionamento entre nós e aquele ente querido,
que pode passar a estar invisível, que nós não vamos poder ouvi-lo como ouvíamos antes, mas que estaremos unidos pelos laços do pensamento, pela possibilidade do encontro durante a noite, quando o nosso espírito, então, liberto da prisão da matéria, pode ir nas regiões espirituais e visitarmos esse ente querido, passarmos alguns momentos com eles, reabastecendo as nossas forças. Mas nós também enxergamos a desgraça na presença de um cobrador impaciente que fica ali, batendo e solicitando o pagamento daquela dívida que nós fizemos. E a gente, por não ter condições naquele momento, ficamos bastante aflitos. Em todas essas circunstâncias, nós vemos a miséria. No fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço, na cama, no sofá, na presença da pessoa que desapareceu, nas lágrimas quando a gente acompanha o sepultamento, a cabeça descoberta, mas o coração muitas vezes está despedaçado, na angústia que a gente sente quando alguma traição, alguma falta de confiança de alguém nos atinge de forma muito grave. Também nós vemos a desgraça na desnudação do orgulho, que muitas vezes deseja envolver-se em púrpura e mal consegue encobrir a nudez sob os andrajos da vaidade. Muito bem. Dentro desse entendimento, a tudo isso e a muitas coisas mais, se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato muito mais do que no próprio fato. Esta orientação da doutrina espírita vai nos ajudar a tomar posição, a escolher caminhos muito diferentes daqueles que a maioria de nossos irmãos em humanidade muitas vezes escolhem. Por quê? Porque nós entendemos que a cada ação que nós realizarmos corresponderá uma reação, e essa reação terá o mesmo poder, a mesma força que a ação teve no momento em que ela foi realizada. A única mudança na reação é que, se a ação foi de nós em relação aos outros, ao mundo, à vida, a reação tem apenas o sentido contrário. É como se aquela seta virasse para nós. Então, ela virá com aquele mesmo poder, com aquela mesma intensidade que ela foi emitida. Mas, como ela percorreu um espaço, ela então uniu, fortaleceu-se a tudo aquilo que ela encontrou pelo caminho, a toda reação que ela provocou naquela pessoa, naquelas pessoas para os quais ela foi dirigida. Então, consequentemente, que a reação terá um poder muito maior do que aquela ação que nós realizamos. Ao entender, então, que a cada ação corresponde uma reação com um poder, com uma intensidade maior do que a ação, nós vamos pensar melhor antes de fazermos escolhas, principalmente aquelas que atingem outros corações e que fazem ou levam sofrimento a alguém. Por quê? Nenhum de nós quer sofrer, nenhum de nós gosta de aflição.
Então, se nós não queremos que essas condições infelizes aconteçam conosco, nós não devemos exteriorizá-las, emiti-las para aqueles que nos estão próximos ou aqueles com os quais nós temos alguma diferença, alguma antipatia. Daí é importante, portanto, que a gente, pensando que haverá uma reação em tudo que fizermos, e se a gente quer apenas boas coisas, nós nos lembramos da mensagem de nosso Senhor Jesus, que diz: faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Então, o que nós gostamos, o que nós gostaríamos que todos fizessem em relação a nós? Ora, coisas boas, né? Reações, ações positivas, altruístas, de bons sentimentos. Então, isso é muito fácil. Basta apenas que nós saibamos manipular essa fórmula mágica e então fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Nós temos um pequeno exemplo muito interessante ao tempo do nosso irmão Chico Xavier. Ele tinha uma vizinha que, por essas questões que ninguém entende, antipatizou-se profundamente com Chico e criou uma situação muito embaraçosa, porque ela sempre estava ali na porta, né, era vizinha do Chico, criando a situação que complicava a vida, o trabalho de nosso irmão. Chico, então, conversando com Emmanuel, recebeu a orientação de Emmanuel para que procurasse saber o que é que aquela irmã mais gostaria de ganhar, o que ela gostaria de ter. E o Chico conseguiu saber. Aquela irmã gostaria muito de ter uma máquina de costura. Ela sonhava em fazer costuras e assim poder aumentar a renda, que era muito pequena em seu lar. O Chico então foi a uma loja lá na cidade onde morava e tirou uma máquina de costura, tá? Naquelas prestações a perder de vista, porque ele tinha um salário pequeno também, então parcelou ali, né, como nós costumamos fazer, e pediu para entregar a máquina na casa da sua vizinha. Pois bem, quando aquela irmã recebeu a máquina, ela sentiu-se tão feliz, ela sentiu-se tão bem, que no estalar de dedos ela mudou a sua visão a respeito do Chico. Os seus sentimentos agora eram só bons, ela só tinha pensamentos bons em relação ao Chico. Então, nós podemos ter aí uma pequena ideia, né? Às vezes uma pessoa com quem nós antipatizamos, ou uma pessoa que criou uma antipatia gratuita por nós, sem nenhuma razão, a gente procura saber o que é que está causando aquele mal-estar na pessoa. Por que ela está tão amarga? Por que ela se apresenta de forma tão ríspida em relação a nós ou aos outros? E nós vamos descobrir que aquela pessoa tem também uma ferida oculta. Ela tem algo que a machuca, que lhe traz dor, incômodo, e é por essa razão que ela se apresenta assim, né? Um tanto quanto azeda. Daí é importante nós visualizarmos aquilo que poderia ir de encontro e ajudar aquela pessoa. E, na medida do possível, fazermos com que isso aconteça. Se não pudermos nada de material fazer, nós temos o recurso dos recursos,
a força mais poderosa que existe no universo, depois do amor de Deus, nosso Senhor e Pai, que é a oração. A oração sentida, a oração ungida pelos sentimentos realmente bons, daqueles que saem de nosso coração como perfume que evola da flor e que então dissemina-se nos espaços, perfumando, levando conforto. Nossa oração deve ser assim em relação àqueles com os quais, por qualquer motivo que seja, ou mesmo pela falta de qualquer motivo, orarmos por aquele irmão, por aquela irmã, emitirmos vibrações verdadeiras, de um sentido de levar um conforto, de levar um amparo, uma orientação, ajudá-la na conquista daquilo que ela precisa, sonha, sente-se necessitada. Então, essas ações terão uma reação extraordinária em nosso benefício. Não é? Então, a gente vai mudar o foco das nossas ações. Por quê? Porque nós vamos avaliar melhor as causas. Não é? Tudo tem uma causa. Deus é a causa da vida. E tudo o que acontece tem que ter uma razão de ser. E a cada causa corresponderá consequências, sempre de acordo com aquilo que foi realizado. Nós temos aqui uma imagem, né, de pessoas felizes soltando balão. É algo que alegra algumas pessoas, né, que faz com que elas se sintam motivadas. Mas a soltura de balões é algo muito perigoso. Por quê? Porque as consequências, né, de quando um balão cai são muito terríveis. Caindo na natureza, ela provoca incêndios de grande vulto, muitas vezes levando à morte animais, destruindo a flora, né? Causando um trabalho muito grande para os brigadistas, para o corpo de bombeiro. Então, é algo que causa um desastre, que às vezes a pessoa, na hora que está soltando o balão, não faz nenhuma ideia, porque ela apenas está agindo sem pensar nas consequências daquilo que ela está fazendo. Por outro lado também, um simples balão, como nessa imagem mostra, que caiu numa casa na cidade do Rio de Janeiro e provocou um grande incêndio, com a destruição completa dos utensílios, de toda aquela residência. Graças a Deus não houve mortes, mas poderia ter havido. E aí? Se encontrada aquelas pessoas, elas seriam responsabilizadas por essas mortes, por essas destruições diante da lei. E mesmo que não fossem localizadas, elas estariam agora inseridas na justiça divina. A providência divina estaria ali anotando aquela falta para ser ressarcida à custa de lágrimas, à custa de aflição, de um sofrimento que muitas vezes nos acontece. A gente pergunta: não sei por que estou sofrendo tanto. Podemos não saber de forma atual, né, o que foi que nós fizemos, mas tem uma causa, tem uma ação, né, que está lá no passado. Daí a importância da gente pensar antes de fazer. Nós vivemos dias muito significativos.
Aqui no Distrito Federal mesmo, nossa cidade de Sobradinho, daqui para Planaltina, nós tivemos, né, na madrugada dessa última quarta-feira, um acidente seríssimo, em que 2 irmãos, um irmão e irmã, que voltavam para casa após um trabalho, né, de garis, perderam a vida, atropelados num acidente de trânsito. E foi constatado pelas autoridades policiais que fizeram socorro, né, que atenderam a chamada ali, que o motorista estava evidentemente embriagado. É a questão de beber e de não fazer um pensamento, né, uma reflexão antes de tomar a direção de um carro e entender que as consequências daquela direção perigosa, daquele estado alterado em que o motorista se encontra, em que diminui os seus reflexos, em que a sua possibilidade de conduzir o veículo com segurança na via fica comprometida, então ele é, sim, responsabilizado tanto pelas leis humanas quanto pelas leis divinas. Então, é a causa e a consequência, é a ação e a reação. Os efeitos, portanto, importam muito mais para nós, né? Dizei, normalmente, né, se um acontecimento muito feliz, muito ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, como um desses que estamos falando, né, após uma festa com muita bebedeira, não acontece uma desgraça. Muitos vão falar assim, mas o acidente é imprevisto? Há alguns, né? A maioria pode ser previsto, principalmente se a gente se compromete com algo que a gente sabe que vai facilitar com que ocorra um acidente, com que possa haver, né, feridos, irmãos machucados, e até, infelizmente, em muitos casos, a desencarnação, a morte. E também nós temos acontecimentos, né, que às vezes no momento, na hora, eles geram contrariedade, mas os resultados deles são muito bons, né? Vamos dar aqui alguns exemplos bem simples. Qual jovem, qual adolescente que gosta quando os pais o chamam, o pedem ou lhe mandam fazer a limpeza da casa, ajudar na limpeza das vasilhas, da organização da cozinha? Todo mundo fecha a cara. Naquele momento a gente se contrai, retrai, se sente contrariado. Do que? Mas a firmeza dos nossos orientadores, pais e etc., faz com que a gente então saia daquele marasmo, daquele estado nosso de descanso e façamos aquela ação. Olha que beleza, né? Todo mundo aqui já pode fazer com facilidade a imagem de uma pia superlotada de vasilhas sujas, desde o dia anterior, vira-se uma torre Eiffel, vira-se um corcovado. Aí você abre a gaveta, não tem mais colheres, e a casa tem aí entre 100 colheres, tem mais nenhuma limpa. E a gente reclama, mas não tem nenhuma colher limpa. Lave, e aí terá. Ou então, quando usar, lave a sua, vai dando exemplo para os outros. Organize uma disciplina na sua casa. E a limpeza do quarto, porque nós temos quartos que, se alguém entrar lá e for desconhecido, for desambientado, pode desencarnar, porque tem tanta sujeira, tanto fungo, tanto musgo ali dentro, de tanto tempo que não é arrumado, que não é limpo, que causa mal-estar, compromete a saúde de outros. Mas quando chamados a fazer uma limpeza, uma faxina, uma organização, nós ficamos contrariados. Mas e o resultado daquilo? Que maravilha, né?
Um quarto limpo, com um cheiro agradável, com as coisas tudo no lugar, né? Quando a gente não precisa ficar nervoso, então, porque a gente não sabe onde colocou as próprias coisas, porque nós vamos jogando, né? Vamos amontoando e depois ficamos contrariados com isso. E outras circunstâncias também. Lembramos aqui outro exemplo do nosso irmão Chico Xavier, né? Ele se encontrava muito apressado para ir para o expediente na Fazenda Modelo, onde ele trabalhava, em Pedro Leopoldo, quando então ele viu que o ônibus vinha, apressou o passo para chegar na parada e de repente uma criança interceptou entre ele e a parada e disse: "Oi, tio Chico!" Ele teve aquele impulso, né, de dizer um oi e correr, mas a criança segurou pelo braço. E aí ele ficou paralisado, né, querendo ir. E aí ele viu a imagem de Emmanuel dizendo: paciência, atenda a criança. E aí o Chico, então, um pouco impaciente, né, vendo o ônibus chegando: "O que é que você quer, meu filho?" Ele: "Ah, tio Chico, eu quero contar uma coisa para o senhor." Chico: "Dá para contar logo?" "Ah, tio Chico, é o seguinte, porque lá em casa nasceram alguns pintinhos da nossa galinha que estava chocando." E o Chico diz: "Ai, meu Deus." Quando ele olha, o ônibus passou. Ele diz: "Bem, hoje eu vou receber uma bronca daquelas lá no trabalho, né? Eu vou receber uma advertência, porque vou chegar atrasado." Nesse instante, então, a criança deu-lhe um beijo e saiu correndo. E o Chico, então, foi para a parada. Enquanto ele esperava o outro ônibus, ele recebeu a notícia de que aquele ônibus que havia passado e que ele havia perdido por causa que teve que dar atenção àquela criança, envolveu-se num sério acidente, e que todos aqueles que estavam ali embarcados, que haviam tomado o ônibus, se feriram com certa gravidade. Daí o Chico então parou e disse: "Valha-me Deus, obrigado, Senhor, pela proteção, pelo amparo, né? Obrigado àquela criança que foi o instrumento que evitou com que ele tivesse que passar por aquela experiência mais difícil." E assim acontece conosco, né? Os casos são inumeráveis. A pessoa que perdeu o avião, né? A pessoa que perdeu o ônibus, o táxi, e depois aquele automóvel, aquela aeronave se envolve num acidente grave. E a pessoa diz: "Ah, graças a Deus que eu não peguei." Mas isso depois, né? No momento, quando a gente perde, é só chateação, é só murmuração, reclamação, cara feia, senho fechado, né? Como se o mundo tivesse perdido as suas cores para nós. É importante, portanto, que a gente passe a pensar nas consequências de um fato muito mais do que no próprio fato. E aí, ao julgarmos ou para julgarmos alguma coisa, precisamos, portanto, procurar ver as consequências. Assim, para apreciarmos bem o que em realidade é feliz ou infeliz, bom ou ruim, para nós, para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências daquilo que fazemos aqui se fazem sentir. Não é isso? Para nós, sim, porque nós sabemos que tudo que fizermos aqui refletirá inevitavelmente na nossa existência futura. Ora, vejamos aqui como nós chamamos de infelicidade, né? Segundo as nossas acanhadas vistas, a desencarnação, mas todos passaremos por ela. E vamos encontrar então uma compensação na vida futura quando tivermos feito por merecer. Quando tivermos passado pelas aflições aqui, conforme nos assinalou nosso Senhor Jesus no Sermão das Bem-aventuranças.
Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados os que choram. Mas há uma condição para essa bem-aventurança, é que esse sofrimento tenha sido vivenciado com abnegação. A abnegação é a aceitação do coração, ao contrário da obediência, que é o consentimento, aceitar a razão que nos impõe para obedecermos. A resignação é a aceitação do coração, daquelas coisas que a gente não pode ainda processar, porque não sabemos a causa. Mas sabemos que se existe uma consequência, tem uma origem. Então daí nós vemos aqui, alguns irmãos chegam na espiritualidade numa condição muito favorável, mas todos chegam assim? Com certeza não. E a grande maioria, Podemos pensar, portanto, e a lição do Evangelho faz com que a gente pense, porque ela diz assim: vou revelar-vos a infelicidade, a desgraça, sob uma nova forma, sob a forma bela e florida, que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a nossa consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. Porque a alegria, o prazer, pode muito bem ser bem vivenciado. Pode muito bem ser experienciado por todos nós em todos os nossos dias de existência. Mas quando eles passam daquele ponto da sensatez, do equilíbrio, e entram no campo da desarmonia, do exagero, do abuso, eles têm esse condão de atordoar-nos a consciência, dificultando ou impossibilitando que a gente faça uma visão da consequência, dos efeitos daquele momento. E aí então o nosso futuro ficará comprometido por aquelas ações impensadas, inconscientes em que nós nos mergulhamos. A infelicidade, diz ainda a lição da nossa irmã Delfina, é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais esquecer. Por que ela coloca o ópio do esquecimento? Porque nós vivemos procurando esquecer as consequências, os efeitos das nossas ações. A gente faz algo e causa uma irritação, um desagrado, um desassossego em alguém, e aí a gente fica tentando calar a consciência. A gente fica tentando esquecer que eu vou pensar nisso, eu não fiz com esse intuito, eu não queria que isso acontecesse, então não vou pensar. E aí a gente se atordoa, a gente envolve nessas condições para não pensar naquela reação que nós criamos em relação ao nosso próximo. E aí a gente lembra de Santo Agostinho, também no Evangelho, quando ele fala: quereis progredir de forma segura e até mais rápida? Fazei o que eu fazia. Todos os dias, quando chegava a noitinha, eu repassava os meus atos do dia a dia e me perguntava se em alguma atitude, em alguma palavra, em algum comportamento, ele não tinha causado algum tipo de tristeza, de irritação, de aflição em algum irmão. Se ele anotasse que aquilo
havia acontecido, ele procurava munir-se de uma disciplina mental, de uma disciplina comportamental, para que no dia seguinte aquela ação não se repetisse, para que ela fosse feita agora no sentido de causar bem-estar, causar alegria, causar simpatia. Isso é muito importante. Às vezes, nos simples cumprimentos, no dia a dia, quando saudamos alguém, na nossa forma de falar algo para aquela pessoa, quando a gente diz, nossa, fulano, como você está bem, a pessoa se sente bacana, Olha, você está bonita, nossa, essa roupa sua está combinando, que é uma beleza, mesmo que seja roxo com amarelo. Mas você, de forma gentil, faz com que aquela pessoa, então, se sinta toda, ela vai sair dali toda feliz, Agora, você, nossa, fulano, principalmente para nossas irmãs, como você está gorda, pronto, acabou com o dia daquela pessoa, ela vai passar o dia inteiro dizendo, quem é você, quem te pediu para dar essa opinião, quem é você para estar falando que eu estou gorda, e vai ficar ruminando pensamentos ruins, sentimentos ruins em relação a nós. Palavras que nós soltamos. Às vezes a gente até queria que a pessoa se cuidasse mais, para ela ver se ela se tocava, que realmente está ali num excesso exagerado de peso, e procurasse até para o bem da sua saúde um equilíbrio maior. Mas não é assim a forma de dizer. Isso não causa simpatia, não é gentil, não provoca gentileza. Ao contrário, provoca essa reação, muitas vezes ruim, agressiva e até violenta de nossos irmãos em humanidade. Muito bem. Ainda na lição do Evangelho ele diz assim, esperai vós que chorais. Tremei vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino. As provações credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade. Qual é ela? Aquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Quando nós nos afastamos do bem, quando nós ficamos como aquele homem da parábola de Jesus, que deitou na rede e diz, meus celeiros estão cheios, portanto eu posso regalar-me, eu posso ficar aqui de papo pro ar, que está tudo bem. Quando então lá em cima, nas regiões de nosso planejamento, foi-se decidido que naquele dia, aquele homem seria chamado às contas na realidade espiritual, desencarnaria. E aí Jesus faz o questionamento na parábola, e de tudo aquilo que ele ajuntou, aqueles celeiros lotados, de que lhe serviria? Desencarnados, de que nos serve todo e qualquer instrumento de materialidade, que são ferramentas para que nós nos desenvolvamos aqui na Terra, mas quando nós desencarnamos, acabou, não levamos nem a roupa do corpo, e hoje em dia, nem o quase inafastável celular, celular que causa uma verdadeira aflição, chega a levar as pessoas para um estado muito alterado, quando a pessoa não encontra o seu celular que ela deixou de qualquer jeito, caiu debaixo da cama, entrou ali no sofá, e a pessoa fica simplesmente irritável, achando que alguém pegou o seu celular. E quando não, depois de muito gritar, debater,
a pessoa vai ver que ela está com o celular na mão. Como chaves e outros utensílios. Então, esses estados que nós precisamos compreender hoje, esse estado amolentado, todos nós podemos usufruir, utilizar dessas tecnologias, dessas ferramentas da modernidade, mas não podemos nos escravizar a elas. E ter muita atenção com jogos de violência, porque pode parecer inocente, mas aquelas ações vão ficando gravadas no nosso inconsciente e depois, logicamente, vão ser exteriorizadas através de comportamentos agressivos, comportamentos irritadiços, comportamentos que vão ferir pessoas, irmãos em humanidade. Mas, conforme a gente falou, temos aí uma imagem de André Luiz, quando ele desperta lá nas regiões umbralinas, depois de uma vida regalada aqui com todo tipo de conforto. Ele foi um médico, tinha uma extraordinária casa, uma família belíssima, tudo de material que aquela época permitia, ele tinha acesso, viveu muito bem. Mas quando desencarnou, a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo, se viu naquelas condições de sofrimento extremos, pavorosas, nas regiões umbralinas. E não só despertou lá, não. Passou 8 anos e lá vai algumas coisas naquelas regiões para poder despertar em si mesmo a noção de que viveu de forma equivocada, de que viveu distanciado de Deus, do amor ao próximo, dos valores que a caridade cristã nos orienta à existência. Então, o que acontece? Nós despertamos na realidade do mundo espiritual numa condição muito difícil. Tem solução? Qual o caminho? Qual a bússola? Qual a fórmula para que a gente possa mudar isso e despertar numa situação muito melhor? Aquela que o Espiritismo nos traz, através do esclarecimento, colocando para nós, sob o verdadeiro prisma, a vaidade, a verdade e o erro, tão singularmente deformado pela nossa cegueira. A verdade e o erro. Quantas vezes a gente escolhe o erro por não ter uma ideia melhor do que é a verdade? A doutrina espírita nos ajuda, porque se nós assim o fizermos, nos tornarmos conscientes, esclarecidos, agiremos como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz, que não pode trazer, que não dá nenhuma glória, nenhuma promoção. Que importa a um soldado perder na batalha armas, bagagens, uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa aqueles que têm fé no futuro, a base da nossa doutrina, a fé, a confiança no futuro, se deixarmos no campo da vida, no campo das batalhas, das lutas da vida, tudo o que nós temos de material, a riqueza, o manto de carne, contanto que a nossa alma entre gloriosa no reino celeste, que vai nos importar toda essa bagagem, todo esse ferramental que a existência nos possibilitou manusear. Então, voltemo-nos para Deus. Utilizemos da oração de forma diária, de forma sentida, nesse momento em que achamos que a desgraça é algo que nos atinge, como essa pandemia, mas que tem uma função muito grande também diante das leis divinas, e que um dia nós reconheceremos.
Daí a importância, claro, de todos procurarmos as ações de prevenção, os cuidados necessários. Mas nós não podemos nos apavorar, nos amedrontar por conta dessa enfermidade. A nossa confiança em Deus, a nossa fé no futuro, a nossa certeza de que a vida prossegue em planos muito mais felizes para aqueles de nós que fizermos por onde que seja assim, não há nada que temer, além das providências necessárias de higiene, de manter aquilo que é nos orientado pelos médicos que estão lá. Né? Quando um pavor muito grande nos bater, lembrando dos médicos que estão lá à beira dos leitos de hospitais, né? Correndo todos os riscos, mas levando assistência. Todos os trabalhadores da área hospitalar, até mesmo o padioleiro que transporta, o porteiro, aqueles que fazem a limpeza desses ambientes, todos nos merecem o melhor de nosso respeito, de nossa consideração e de nossas orações. Né? Pedimos a Deus que Ele lhes favoreça com força, com saúde, que Ele lhes proteja no cumprimento de suas tarefas, de contaminar-se com o vírus, com essa condição de enfermidade. As nossas orações constituirão verdadeiros energéticos, verdadeiros efeitos de proteção, de amparo a esses irmãos, fortalecendo as suas defesas, aumentando a sua condição de estarem bens, imunes a esse sofrimento. Então somos todos solidários neste momento, solidários com aqueles que partem e que nossa oração alcança, beneficiando-os na vida nova, solidários e fraternos com aqueles que perdem seus entes queridos e que passam um período de tristeza, de dor, de saudade, para que o amor de Deus conforte-lhes os corações e ajudem-os a se adaptarem à vida com o distanciamento daquele ente que partiu, e assim por diante. Né? Pedir a Deus que abençoe os que se recuperaram, para que eles agora deem uma nova dimensão ao seu entendimento de vida, para que procurem viver melhor, aproveitar mais os valores positivos e elevados de nossas existências. Aqui, nesse convite que a nossa irmã faz para que procuremos a doutrina espírita, nós temos o Livro dos Espíritos, temos o Evangelho segundo o Espiritismo, temos a coletânea de livros do nosso irmão Chico Xavier, do nosso irmão Divaldo, de vários outros irmãos, né, que já estiveram conosco, ou daqueles que estão aí hoje. Nunca nós podíamos imaginar que teríamos hoje, como temos na internet, tantas palestras, seminários, simpósios, né, tantas lives ocorrendo simultaneamente em todos os recantos. E nós acessamos? Ou nós ficamos apenas naquelas outras páginas escurecidas, ensombradas, que não levam essa orientação, que não nos trazem esse conforto, essa paz de que nós necessitamos. Mas está aí. Nenhum de nós pode dizer que está faltando essas bênçãos. Ao contrário, elas estão sobrando. Basta que a gente as procure, não precisa nem procurar, tá? Hoje elas mesmas já se oferecem aí através desses mecanismos das mídias para que nós possamos ouvi-las, compartilhá-las, tá? Principalmente aquelas que nos toquem, ou aquelas que a gente, nossa, essa mensagem parece que vai ajudar muito a fulano, a beltrano, a cicrano, e a gente então compartilha isso com eles. Nós agradecemos aqui toda a equipe do Centro do Fraternidade Semear,
pelo convite, pela oportunidade. Abraçamos carinhosamente a todos os irmãos que estarão nos ouvindo com as bênçãos de Deus, desejando muita paz, muita saúde, muita força, muita alegria nesses dias de luta. Que Deus, nosso Pai, que nosso Senhor Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ampare sempre. Tudo de bom a todos, um grande abraço, fiquem com Deus. Então agradecemos ao nosso irmão Roberto Lino pela bela explanação hoje e já convido vocês para a próxima palestra, que será com o tema A Salvação da Alma, com o nosso irmão Julião Ribeiro, lá da FEB. Também convido vocês para o segundo encontro dos trabalhadores do CMA, que será no próximo domingo, dia 16/8, e também convido aquelas pessoas que querem fazer as preparações das nossas palestras, só mandar uma mensagem lá no nosso número do WhatsApp, que estará aí na tela, que você pode vir aqui nos ajudar a compor a nossa palestra. Boa noite, fiquem com Deus. Do livro Agenda Cristã, de Chico Xavier, pelo Espírito de André Luiz. Privilégios cristãos. Manter suprema fidelidade a Deus. Olvidar os próprios desejos, atendendo aos superiores desígnios. Humilhar-se para que a mão do Senhor seja exaltada. Conquistar a si mesmo. Renunciar com alegria em benefício dos outros. Retirar lucros eternos de perdas temporárias. Trabalhar na construção do reino divino. Esperar quantos outros se desesperam. Penetrar o tempo do silêncio em meio ao vozerio. Guardar a fé acima da tormenta de dúvidas, calar o tempo de modo a não ferir, falar com proveito, ouvir o divino amigo em plena solidão, servir sem recompensa, suportar com valor a própria cruz, sofrer aprendendo e aproveitando, amar sem exigências, ajudar em segredo, semear com Cristo, desapegando-nos dos resultados, encontrar irmãos em toda parte, cultivar o prazer de ser útil, discernir o justo valor das causas e das coisas, santificar o mal, amparar com sinceridade os que erram, perdoar quantas vezes for necessário, superar os obstáculos, sustentar o bom ânimo, desprender-se dos enganos do mundo antes que o mundo nos desengane, preservar no bem até o fim. Do livro Agenda Cristã, uma obra psicografada por Francisco de Xavier, pelo Espírito de André Luiz. Aproveite muito bem o seu dia. A paz de Deus esteja nesse ambiente. Seja bem-vindo à sala de passe virtual da Fraternidade Espírita Semear. Esclarecemos que o passe tem por propósito auxiliar na recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe,
ocorrem trocas de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo mais puro dos sentimentos, o amor. Esclarecemos ainda que essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Dessa forma, o passe deve ser utilizado quando houver necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento, daremos início à aplicação do passe. Por favor, pedimos que em um ambiente tranquilo se coloque de forma confortável, feche os olhos e respire de maneira branda e serena, para que dessa forma possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Senhor Jesus, irmão amado, o qual nos sintonizamos nesse momento, mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre todos nós os fluidos salutares e benéficos necessários ao nosso reequilíbrio do corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me amparem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhar no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma. Mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que os nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um em que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia, e que cada um possa celebrar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar nossos ambientes de trabalho, visitando a cada canto, levando a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada evolutiva. Nesse momento, em que estamos chegando nos momentos finais do nosso passe, convido todos vocês para fazermos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E nesse momento, calmamente, abre os olhos, retrocedendo ao nosso ambiente em paz e com vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais dessa casa, damos graças a Deus, a Jesus, e que assim seja. Obrigado, Senhor.
Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa no canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Eu não sabia que doía tanto uma mesa no canto, uma casa, jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá